Na educação à distância, o que é mais complicado? A gestão, a parte de desenvolvimento de conteúdo, de gestão dos polos, de tutoria? O que é mais complicado? Que experiência que você teve aí que você pode passar para quem está começando agora? Para aquelas instituições que gostaram do ensino remoto e vão querer trabalhar mais com a educação à distância? Que dicas que você dá aí para essas instituições, para os professores também? Eu sempre falo para as universidades que estão começando, que vêm visitar o núcleo, que assim, existem três pontos que são fundamentais para uma educação à distância de qualidade. A primeira dela é uma infraestrutura, né? Uma infraestrutura ali que você possa ter pessoal e também uma infraestrutura tecnológica. Precisa investir nisso. Segundo, eu penso que é uma infraestrutura de pessoal mais voltado para a questão mais pedagógica e metodológica da coisa. Então, o investimento, e nós fizemos isso, um investimento muito grande na nossa equipe de design instrucional. Temos 50 designers instrucionais ali entre diagramadores, editores, design pedagógicos, enfim, é um grupo grande pensando na questão do material didático. E a terceira coisa é a gestão disso tudo, né? E eu digo que o mais complicado, assim, o que tem nos desafiado muito é a questão do que até a gente instituiu agora, uma coordenação de ensino. É acompanhar o dia a dia, porque às vezes você tem um excelente material, você tem uma infraestrutura muito boa, você tem tutores que fazem uma interação muito boa, mas você tem uma evasão do curso que é uma coisa que você não consegue entender. E aí você vai estudar outras questões e aí tá lá envolvido, talvez uma questão muito forte que eu acho que é gestão pública no Brasil, é que é ofertado muita coisa para os alunos, sem talvez um critério do que, olha, isso deveria ser importante para esse tipo de aluno, isso deveria ser importante para isso. Então, assim, é ofertado tudo. Então, o MEC tem o PAFO, tem a UAB, tem isso, tem aquilo. O aluno faz tudo. E aí, quando ele se depara com a EAD, que vai exigir dele muito mais, é a primeira que ele vai abandonar. Então, eu digo que dentro da educação à distância, uma das coisas que eu acho que é bem difícil e que vale se debruçar sobre esse assunto é uma gestão do ensino. É ver o que é a necessidade realmente daquele polo e olhar o polo especificamente com as suas características. Porque, assim, um tempo atrás nós tínhamos uma gestão muito uniforme dos polos. Então, o que é bom para um polo? É isso, 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 isso. E depois a gente foi ver que mesmo dando uma condição uniforme, tínhamos polos com problemas muito sérios que não conseguia diminuir essa evasão. Então, olhar um olhar mais personalizado sobre gestão de polos, sobre o curso em si, bem, a gestão do ensino. Não falo nem a gestão administrativa, mas a gestão mesmo do ensino. É o lidar. Romero, só para você ter uma ideia, eu converso com a professora da pedagogia, que nós temos hoje quase 3.000 alunos à distância em pedagogia no Maranhão todo. Então, fazer a gerência de um curso com 3.000 alunos, alunos espalhados por todo o estado, com diferentes, sabe, dificuldades, Opa. merece ter bastante cuidado. E, inclusive, nós estamos trabalhando com isso agora, né? No passado, trabalhamos muito com a questão da tutoria, conseguimos ter hoje uma coordenação que dá um apoio muito grande para o tutor e trabalhando na perspectiva do tutor que interage como professor, isso é importantíssimo. E agora a gente está se debruçando para estudar uma outra questão mais da gestão mesmo, da qualidade do ensino desse aluno. Bem. Bom, a gente tem mais uns 10 minutos e você disse que iria falar do mestrado e eu queria ouvir um pouco mais sobre Ah, a tá. sua. Você participou, inclusive, da comissão da CAPES que regulamentou a pós-graduação estricto sensu à distância. Então, se você puder nos contar os principais pontos dessa regulamentação e falar sobre o mestrado que você está coordenando aí, que você está implantando. Pronto, então, eu participei da comissão representando a Abruem, né, que é a Associação dos Reitores das Universidades Municipais e Estaduais.
E foi muito interessante, porque ali tinha o pessoal da Andifes, né, do CONIF, da ABED, do MEC, da CAPES. E foi mais interessante de tudo é perceber que a coordenação, a divisão, né, de avaliação da CAPES era totalmente resistente. Então, no outro lado, a divisão de EAD, que era a outra diretoria da CAPES, estava com todo o vapor e nós estávamos no meio disso, né? O certo de falar, Romero, é que o que foi proposto, né, se você já viu a portaria, é um mestrado que ele funciona como um mestrado híbrido, né? Para a gente chamar semipresencial, considerando, né, as características do presencial e da EAD. E isso muito por imposição da própria CAPES no que diz respeito à diretoria de avaliação, que é a diretoria que avalia todos os programas de estrito sensu no Brasil, né? Mas foi um avanço, eu digo assim, não foi o que nós gostaríamos como pesquisadores, como pessoas que sabem do potencial da educação à distância, mas foi um início muito importante, porque o Brasil já faz educação há pelo menos uns 35 anos e nós não tínhamos uma portaria que regulamentasse os mestrados e doutorados, uma coisa absurda, né? Se você olhar em outros países que já têm, né, mestrado e doutorado à distância há muito tempo. E, diante disso, por que eu falo que o mestrado que nós aprovamos pela Abruem, né, porque é um mestrado em rede, ele é um mestrado que ele se configura como o modelo que vai ser agora dos mestrados à distância. Esse mestrado, quando a gente pensou, ele é um mestrado que tem como a Unesp é a proponente e tem uma rede aí de 8 ou 9 universidades estaduais. E quando a gente pensou esse projeto, né, foi dentro da Câmara de Educação à Distância da Abruem, eu e o professor Klaus, da Unesp, a gente pensou, vamos apresentar a primeira proposta de educação de mestrado à distância no Brasil. Isso antes da portaria, né? Fomos todos felizes, achando que, né, isso ia ser o máximo e tal. Então, o diretor de EAD mandou a gente ir para a diretoria de avaliação conversar com a diretora. A diretora disse, não, nem apresente que não vai passar. Porque não existe portaria que regulamenta isso. Então, ela deu todos os caminhos. Ela disse, façam a proposta como sendo semipresencial e a metodologia do que você vai utilizar à distância, do que você vai utilizar presencial. E nós fizemos isso. E foi aprovado como presencial, mas o modelo dele, na verdade, é um modelo semipresencial. Ele vai começar agora em agosto, setembro, é um mestrado na área de educação inclusiva e educação especial, com várias linhas de pesquisas voltadas para tecnologias assistivas, enfim, tecnologias para inclusão e acessibilidade. E eu falo que esse modelo de mestrado é o modelo que vai ser aprovado como à distância. Então, a gente acaba se orgulhando de ser o primeiro mestrado que vai funcionar à distância, né? A CAPES hoje está com 17 propostas, e dessas 17 propostas, a gente acredita que algumas vão passar num modelo muito parecido com o que vai ser o nosso, que nós aprovamos pela Abruem, né? E daí eu acho que o que a gente poderia fazer, alguns encaminhamentos finais, eu tenho só a agradecer, né? Fico bem disponível para qualquer pessoa que queira depois me procurar no chat. A gente aqui na UEMA sempre está bem disponível para todos. E agradecer de coração mesmo, né? Um dia super especial aí, que todo mundo já está se preparando para o Dia dos Namorados. E a gente está falando de uma educação aqui que aproxima as pessoas e que faz as pessoas ficarem mais felizes e se amando, né? Que é uma educação muito humana, a educação à distância, que não tem distância, é importante lembrar. Enfim, Romero, muito obrigada por tudo. Ok, obrigado. Eu vou encerrar. Eu sei que você não me ouve, mas as pessoas estão me ouvindo. Muito obrigado. Tudo de bom. Foi ótimo. E, pessoal... Tá, foi excelente. Apesar de estar sem som, estão me dizendo que vocês estão conseguindo me ouvir, menos a professora Ilka. Então, eu deixo o recado aqui. Nos sigam no Educação Sem Distância no Instagram, onde eu deixarei o vídeo dessa live e muito mais informações aí complementares a essa fala da professora Ilka, tá? E também no meu blog e-sem-d.org, que é educaçãosemdistância.org. Obrigado, tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau, gente. Valeu.